Boa noite, irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Ultimamente eu tive um problema com o meu computador e normalmente eu digito o sermão no meu computador. Aí eu tive que usar folha de escrever, faz tempo que eu não escrevo em papel, a mão chega até a doer. Eu sei que isso pode ser até ofensa para alguns irmãos que, que escrevem bastante, mas a realidade ela é dura. Eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Jeremias, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 16 até o versículo 19, apenas 4 versículos. Jeremias, capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 19. E diz assim a palavra de Deus: E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por eles junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Vou ler o versículo 19 novamente. Mas será que é para mim que eles estão provocando? Será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de lermos a Tua palavra. Abençoe a vida de cada um aqui, Pai, que nós possamos escutar a Tua voz, escutar a Tua palavra. Proteja os nossos corações, proteja os nossos ouvidos, para que nós possamos estar focados e sintonizados em Ti nesse momento. Que não seja Pedro falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Que eles possam escutar a Tua palavra, apesar da minha presença aqui. Abençoe aquelas pessoas também que estão em casa e que escutam esse sermão, que possam ser igualmente tocados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que eu separei para a gente conversar nessa noite, para a gente pensar e refletir juntos, tem muito a ver com a responsabilidade que nós temos, nós como cristãos e nós como pessoas que se dedicam a Deus, a virmos e a vivermos uma vida perante Deus. Uma vida na qual requer atitudes que eu e você possamos tomar todos os dias. É interessante pensar que o povo de Israel naquela época e naquele tempo poderia sim se assemelhar ao povo de Deus hoje, o povo de Deus que frequenta a igreja, o povo de Deus convertido e o mesmo povo do mesmo Deus que continua seguindo as ordenanças e os critérios que Deus põe para a nossa vida. Obviamente que as circunstâncias históricas são completamente diferentes do nosso tempo e daquele tempo, mas eu considero, e eu espero que você também considere isso, que o Deus que era o Deus de Davi, era o Deus de Moisés, é o mesmo Deus que está aqui, presente hoje, esta noite. Amém? É o mesmo Deus da sua vida, é o mesmo Deus da minha vida, e é o mesmo Deus que nos rendemos constantemente. Quando abrimos então a Bíblia no livro de Jeremias e começamos a entender e pensar no que esse profeta tem a falar para o povo dele há aproximadamente 2.700 anos atrás, eu posso entender também que Jeremias, o profeta do Senhor, do mesmo Deus daquele tempo, tem coisas para ensinar para mim e para você hoje, em 2024. Jeremias era um profeta, filho de um sacerdote chamado Ilquias. E naquele tempo, o profeta ele tinha uma função muito específica, de ser o representante de Deus no meio do povo.
Ser o representante de Deus seria aquele que falaria em nome de Deus para o povo. Ou seja, na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar um puxão de orelha, ou na hora de escutar alguma palavra direta do Senhor, o profeta entrava em ação, então, para dizer essa palavra. Diferentemente do sacerdote. O sacerdote era aquele ser humano, obviamente, que dedicava o cordeiro e fazia todo o processo do sacrifício para comunicar os seres humanos, o povo de Deus, ao Senhor. Então, não sei se vocês conseguiram entender, mas o profeta e o sacerdote, eles têm duas funções diferentes. Enquanto o profeta, teoricamente, seria Deus falando ao povo, obviamente que não é Jeremias Deus, mas o Senhor usando Jeremias para falar ao povo. O sacerdote seria um homem do povo, levando as súplicas do povo até Deus. Duas, como se fosse uma mão, quer dizer, como é que é quando é uma rua de duas mãos? É isso, não é? Mão dupla, isso aí, obrigado. Como se fosse uma rua de mão dupla, então. Enquanto o sacerdote leva as nossas súplicas até Deus, o profeta traz as palavras de Deus para nós. Entendemos, então, depois que Jesus veio à Terra, que não é mais necessário um sacerdote ou um profeta, porque Jesus, ele é esse Deus na Terra que fala para os homens. Jesus também é esse sacerdote que, como homem, faz esse meio de campo entre os seres humanos e Deus. Jeremias, nesse tempo, antes de Jesus aparecer, antes de Jesus vir à Terra, tinha a função de profeta. Um homem, então, no meio do povo, que se assemelhava às palavras de Deus. Tudo o que ele falava, então, seria a palavra de Deus ao povo. Esse capítulo que a gente leu, capítulo 7, Jeremias estava no templo de Jerusalém, aproximadamente 600 anos antes de Cristo chegar. E Jeremias era um profeta do Reino do Sul. O reino, depois que foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, o povo de Deus foi dividido. O Reino do Norte foi atacado pela Síria e rapidamente perdeu toda a identidade que tinha e toda a ligação que tinha com Deus. O Reino do Sul permaneceu fiel um pouco mais tempo, permaneceu seguindo os caminhos do Senhor e por isso a sua existência foi preservada por mais aproximadamente 170 anos depois da queda do Reino do Norte. Jeremias, então, ele é basicamente quase o último profeta que vamos ter no Reino do Sul, porque em algum momento da história que não convém na mensagem de hoje, o Reino do Sul também cai, também peca, também erra e é subjugado a outro reino. Bom, lemos então o versículo 16, e eu vou ler novamente, que diz assim: E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. O que faz então Deus comunicar a Jeremias, o profeta? Qual é o motivo pelo qual Deus fala diretamente a Jeremias, para que Jeremias não mais suplicasse pelo que o povo vivia? Porque Deus chega para Jeremias, o profeta de Israel, o profeta do reino de Judá e do sul, e fala: pare de orar por esse povo. Qual seria o motivo disso? E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta quarta-feira, nesta noite, é que nós não podemos perder tempo. A razão pela qual Jeremias foi aconselhado por Deus a não suplicar mais pelo povo de Israel, é porque parecia que o povo de Israel não tinha mais solução. Jeremias, então, ele é aconselhado a não mais suplicar por esse povo. Eu fiquei pensando muito quando eu li esse versículo: não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele. Não interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. O povo ignorava a ideia de que o Deus deles ainda estava vivo. Há um tempo atrás, na linha histórica, quando Davi assumiu o reinado, o povo ganhou muitas guerras por causa do Senhor.
batalhas onde numericamente era improvável do povo ganhar, milagres aconteciam e eles ganhavam batalhas com muito menos pessoas. E o povo cresceu, o território cresceu, e cada vez mais ricos e mais fortes, o povo conseguiu se armar militarmente e ser conhecido mundialmente, única e exclusivamente por causa de Deus. Mas parece que em algum momento da história isso se perdeu, e todo o povo agora tinha esquecido disso. E tinha deixado de lado a adoração a Deus em primeiro plano. Jeremias buscava fazer o povo se acertar. Só que, infelizmente, a decisão não pode ser apenas de um homem. A decisão de acertar e a decisão de seguir o caminho correto, de obedecer a Deus, não pode ser apenas do profeta, não pode ser apenas de Jeremias. E por isso, então, quando Deus ele tem a oportunidade de falar com Jeremias, ele fala o seguinte: Jeremias, não ora mais por esse povo. Porque não adianta você orar pelo povo se todo mundo está completamente errado, se está todo mundo torto. É interessante pensar que essa palavra grita um sentido de individualidade para cada um. Aquele povo precisava se corrigir e não ser corrigido por Jeremias. E isso é muito diferente, porque por mais que Jeremias tivesse um coração reto que seguisse a Deus, o povo não tinha. Então não adiantava Jeremias tentar fazer o povo mudar de ideia, porque o povo precisa tomar essa decisão de mudar de ideia. Eu pensando então numa ilustração para fazer isso ficar um pouco mais claro, me veio uma história de um cuidador de gados. Por alguma razão, esse cuidador de bois e vacas, ele se apegava a uma vaca específica que ele gostava muito. Essa vaca ela é marrom, e ela é mais bonita, ela é a mais gorda e ela é a que eu mais gosto. Só que essa vaca específica, no meio de várias outras que ele tinha, um dia se machucou. Quebrou a pata ou teve alguma enfermidade que necessitou que ele dedicasse mais tempo e mais trabalho para cuidar daquela vaca específica, aquela vaca que ele tanto gostava, aquele gado que ele tinha um carinho no coração especial. Então ele se dedica tempo, ele faz curativo, ele dá ração especial, ele dá vacina e ele se dedica com tudo que ele tem para cuidar dessa vaca que ele tanto gosta. Mas enquanto ele se dedica tão fortemente a cuidar desse gado em especial, os outros que ele precisa cuidar acabam sendo esquecidos de certa forma. Mas esse gado é o que ele gosta, essa vaca é a que ele mais gosta, ele continua se dedicando, ele continua fazendo tudo para essa vaca melhorar. Acaba que uma das outras vacas morre. E ele não quer nem saber, porque o que ele gosta está ali. A vaca que ele tem um apego sentimental está ali, machucada, e ele se dedica novamente, ele continua novamente, enquanto as outras começam a sofrer, enquanto as outras começam a morrer. No final das contas, no final da história, ele se dedica tanto para cuidar dessa vaca e de todas as feridas que ela tinha, que essa vaca também morre. E quando ela morre, ele perdeu todas as outras vacas. Ele poderia então ter não sacrificado essa, mas não ter se dedicado tanto ao ponto de esquecer todas as outras. E acontece que quando eu li esse versículo e quando Deus fala para Jeremias abandonar a forma como ele estava fazendo para intervir entre o povo e Deus, como se ele fosse o responsável por salvar todo o povo, ele está basicamente falando para Jeremias: não perca tempo com alguma coisa que não vai mudar. Da mesma forma que esse cuidador de gado se dedicou tanto tempo, tanto trabalho, tanto esforço, acabou perdendo tantas outras coisas, e no final das contas não adiantou nada, a vaca morreu. Jeremias precisava mudar a forma como ele agia. Jeremias precisava fazer uma coisa diferente, porque a forma como ele agia no meio do povo, a forma como ele tentava resolver o problema do povo, não era necessário, não era suficiente. Então Deus simplesmente olha para Jeremias e fala: Jeremias, você está perdendo tempo com esse povo, você está perdendo tempo. E quantas vezes eu e você
achamos que podemos mudar a cabeça de alguém? Quantas vezes eu e você nos dedicamos a mudar a cabeça de alguém, quando na verdade essa pessoa não quer mudar a cabeça, quando essa pessoa não está aberta a mudar, quando essa pessoa não quer saber? O trabalho de convencimento não é seu, não é meu, é do Espírito Santo. Obviamente que nós temos a nossa responsabilidade, obviamente que Jeremias tinha a responsabilidade dele, mas se insistirmos em pessoas que não querem saber, vamos perder a oportunidade de falar com outras que estão sedentas, que precisam de atenção, que precisam escutar a palavra de Deus. Isso serve não só como o Evangelho, a palavra do Evangelho em si, mas também com ações sociais e com tudo que nós fazemos na nossa vida. Já escutei várias histórias, inclusive nós aqui da igreja, jovens e adolescentes, já fomos distribuir marmitas na rua e comida na rua, como se fosse algo que estivéssemos ajudando outras pessoas. Só que entre as próprias pessoas necessitadas, umas falavam assim, se você entregar cachorro-quente para aquele cara ali, ele vai trocar o cachorro-quente por uma droga. Às vezes a própria pessoa que recebia essa comida, ele fala, eu não quero comer, mas eu vou aceitar, porque depois eu posso fazer alguma coisa melhor com isso aqui. E às vezes a gente se dedica tanto tempo em pessoas que não querem aproveitar, que a gente acaba perdendo a oportunidade de ajudar pessoas que vão aproveitar e que podem aproveitar. Primeira palavra, então, desse primeiro versículo, versículo 16, é não perca tempo. Aproveite o seu tempo com quem mereça o seu tempo. O versículo 17, então, e o segundo ponto desta noite, desta quarta-feira, diz assim, não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O versículo 17, ele pede para que nós olhemos em volta e percebamos tudo o que está à nossa volta, todo o nosso contexto. O povo era um povo idólatra, um povo que não tinha noção da gravidade que estava fazendo ao olhar a outros deuses, a adorar outros deuses. Um povo que se dedicava muito mais a outros deuses do que de fato ao Deus de Israel, ao de fato Deus que fez eles chegarem aonde eles estavam. A atitude de Jeremias não resolvia o problema. E eu fiquei pensando que Jeremias falando com essas pessoas se assemelharia muito a eu no meu apartamento, na minha casa, falando com formigas para que saiam do bolo. Não faria o mínimo sentido e não resolveria o problema. Falar para a formiga sair do bolo, sair da pia, sair de onde quer que a formiga esteja, não vai fazer a formiga sair de onde ela está. É você tomar uma atitude que não corresponde à circunstância. Você precisa resolver um problema de formiga na sua casa, você não fala com a formiga para sair de onde ela está. Você compra algum inseticida, sei lá, você compra alguma coisa que tire a formiga, espante a formiga ou mate a formiga daquela região onde ela está. Jeremias, então, ele recebeu um chamado de Deus para que ele possa se atentar a como ele deveria agir naquela circunstância em específica. Jeremias precisava, sim, olhar em volta. Ele precisava reconhecer o que estava acontecendo em volta dele para poder agir de forma mais eficaz e de forma mais completa. E a gente consegue ver isso no versículo 18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem um fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. A primeira coisa, então, quando nós olhamos o contexto onde nós estamos inseridos e as circunstâncias na qual nos rodeiam, podemos perceber quem são as pessoas afetadas. Podemos perceber quem está participando do quê e quem está distante de quê. A Bíblia fala que nesse contexto, os filhos ajuntavam a lenha, os pais acendiam o fogo, e as mulheres, elas preparavam o bolo para dedicar aos deuses dos céus, para adorar aos outros ídolos.
Jeremias estava afundado numa situação onde para qualquer lugar que ele olhasse, havia alguém perdido. Havia alguém entregue a outro Deus, uma pessoa idólatra. Nós não vivemos essa situação e essa circunstância porque acredito eu que nós, da igreja, nós, povo de Deus, podemos, de alguma forma, sermos todos Jeremias. Assim penso eu que nós somos todos Jeremias, pessoas na qual seguimos e somos corretos diante de Deus. Pelo menos buscamos assim, acredito eu. Mas a circunstância em que Jeremias estava afundado era onde não havia ninguém em volta dele na qual pudesse contar. Não havia ninguém em volta dele que era de fato alguém que seguia e servia a Deus. Todos os homens, todos os filhos, todas as mulheres estavam sim mergulhados em idolatria. O que fazer então quando todas essas pessoas estão se prostituindo? Prostituindo não no sentido sexual da palavra, mas prostituindo no sentido de idolatria. Quando você objetifica a Deus, é exatamente quando você se prostitui como indivíduo. Deus, Ele requer nossa atenção, Ele requer nossa lágrima, Ele requer nossa vida. E quando eu uso a Deus para fazer uma coisa que eu quero, uma coisa que eu desejo, eu acabo trocando Deus constantemente. Porque uma hora eu vou querer o Deus para isso, outra hora eu vou querer Deus para outra coisa, aí outra hora eu não vou querer Deus para nada. E esse é o problema quando a gente objetifica a Deus. E o povo estava fazendo exatamente isso, se prostituindo diante de várias circunstâncias que eles queriam alcançar. Sabemos que naquela época existiam o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento, o Deus da colheita, o Deus da beleza. Então, se eu quero beleza, eu vou seguir ao Deus da beleza. Se eu quero chuva, eu vou seguir ao Deus da chuva. Mas o povo era exatamente contrário a essa ideia de que o Deus maior, o Deus de todos os deuses, o Senhor dos senhores e o único Deus possível e digno de adoração, não merecia ser dedicado. Eles não mereciam se dedicar a esse Deus. E por isso eles estavam se prostituindo. Jeremias então se encontra nesse meio dessas pessoas completamente perdidas, completamente largadas em completa prostituição religiosa. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas que em algum momento, eu e você, certamente, em algum momento deixamos de adorar a Deus da forma que Ele deveria ser adorado. Esse texto, então, por mais que imagino que todos nós sejamos um pouco de Jeremias, esse texto também revela que todos nós somos um pouco desse povo perdido. Um pouco desse povo que em algum momento abandonou a Deus. Um pouco desse povo que em algum momento abandonou a fé para seguir outros planos, para seguir outras coisas. Deus, no decorrer do capítulo e continuando o livro, Ele mostra que a ira dele é derramada. A ira dele faz com que o povo pague por isso. E no último versículo, no versículo 19 do capítulo 7, diz: mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Deus pergunta então para aquele povo que está completamente perdido: será que é a mim que eles estão provocando? Eu fiquei pensando na palavra provocação e o que eu entendo de provocação. E eu lembrei muito de futebol. Quando existe dois times jogando e um time está perdendo, o time que está ganhando acaba provocando o time que está perdendo. E eu não consegui imaginar nenhum caso quando o perdedor provoca. Não. Sempre o ganhador, o vencedor provoca. Quantas vezes aqui, não sei se os irmãos assistem futebol ou não, um jogador quando
do time que está ganhando cai e fica enrolando para o tempo passar, para acabar logo o jogo. Ele está ganhando, ele não precisa que o tempo demore, ele quer que o tempo passe logo. Então ele cai no chão, ele enrola, ele provoca o adversário. A provocação, então, é sempre vinda daquela pessoa que acha que está ganhando, daquela pessoa que no seu coração enxerga-se como vitoriosa. E Deus faz um questionamento através de Jeremias: será que esse povo, adorando a outros deuses, acha que está me provocando? Ou seja, adorando outros deuses, esse povo acha que está vencendo alguma coisa, ganhando alguma coisa com isso? E Deus continua e termina o versículo 19 dizendo: não é a si mesmos, para a sua própria vergonha. Deus termina com uma pergunta, como uma provocação, para que nós possamos pensar: será que o povo está perdendo? Ou será que é Deus que está perdendo com essa atitude do povo? A natureza de Deus, como nós aprendemos em EBD, como nós aprendemos em culto de quarta-feira e em todo o nosso conhecimento que já adquirimos até aqui como povo de Deus, compreendemos e afirmamos que o nosso Deus é um Deus perfeito, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que vence todas as batalhas e não pode ser derrotado. Então, se em alguma circunstância você acha, ou eu acho, que Deus pode sair perdendo, estaremos enganados. Se nós, como povo de Deus, em algum momento entendemos que Deus pode sair perdendo, estamos enganados. Isso não é algo que ele se gabe porque ele é melhor. Não, é porque é a natureza dele. A natureza de Deus é uma natureza perfeita. Da mesma forma que se eu pedir para algum irmão subir aqui à frente agora e cuspir fogo da boca, eu tenho certeza que nenhum vai conseguir fazer, porque não é da natureza humana cuspir fogo. A gente pode até dar um jeito de botar querosene e fazer um negócio assim meio... mas não é da natureza do ser humano cuspir fogo. E por essa razão, Deus de Israel e o nosso Deus, ele não pode se aproximar da derrota. Simplesmente não consegue. Não casa. E por isso então que ele fala: será que esse povo que está adorando outros deuses está me provocando? Não, em momento algum. A conclusão da mensagem dessa noite, então, serve para uma mensagem de reflexão autopessoal, na qual eu e você possamos olhar para a nossa vida e para as nossas atitudes, e que nós possamos pensar para onde estamos indo, o que estamos fazendo. Queria convidar você então para que nessa noite você abaixasse a sua cabeça e fizesse uma oração entregando a sua vida nas mãos de Deus. Não adianta Jeremias, não adianta um pastor da igreja, não adianta uma pessoa, uma autoridade espiritual pregar, orar ou suplicar para que você mude de vida. A palavra de Deus, ela pede uma individualidade, uma decisão sua. Você precisa decidir dedicar, entregar as suas vidas nas mãos de Deus. Jeremias, então, ele faz esse meio do caminho entre homem e Deus, mas nessa noite, a oportunidade é sua de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de falarmos contigo. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nossa vida, em nosso meio. Obrigado porque podemos fazer a decisão de
entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Dedicamos, Pai, o nosso mais fundo do nosso coração, o nosso mais íntimo segredo a Ti, Pai. Entregamos a Ti toda a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar, Pai, os nossos passos e os nossos caminhos, para que nós possamos cada vez mais nos entregarmos em Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu Filho, que consegue, por providência divina, fazer esse meio de campo entre nós e o Senhor. Fazer esse canal que nos liga a Ti, Pai. Obrigado porque Jesus, o Teu Filho, veio à terra e nos deixou o Espírito Santo Consolador, para que nós possamos conversar contigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Que nós possamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível com o Senhor. Que possamos constantemente entregar a nossa vida para o Senhor. E diariamente dedicarmos as nossas ações, os nossos pensamentos a Ti. E nessa noite, Pai, eu Te peço que se alguém aqui não conseguiu entender ainda a importância de entregar a vida a Ti, eu peço que o Teu Espírito Santo clareie a mente dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Que possamos ter vividamente em nosso coração que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela transforma a nossa vida para melhor. Ela transforma a nossa vida num jeito que nós possamos nos aproximar mais de Ti. Que nesse culto de oração, Pai, possamos todos estar orando para que o Senhor entre mais e mais em nossa vida. Entregamos, Pai, de uma vez por todas, nossas ações, nossos pensamentos e nossa vida em Tuas mãos. Proteja-nos de todo mal, Pai. Livre-nos das tentações e nos guie pelo caminho que devemos andar. Obrigado porque o Senhor é um Senhor fiel, maravilhoso, misericordioso e amoroso. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. E por causa do Teu amor, nós também podemos amar. E podemos também sentir e sermos chamados de Teus filhos. É um privilégio, Pai, estar na Sua casa e ser o Teu povo. Obrigado porque ao enviar Seu Filho, o Senhor inaugurou o Seu reino aqui na terra e hoje podemos dizer que fazemos parte deste reino. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. E que isso possa ser vivo e cada vez mais claro nas nossas atitudes e nos nossos dias. Abençoe aquelas pessoas que também estão em casa nesse momento e que estão fazendo essa oração, que elas possam ser transformadas, que elas possam ser tocadas por Ti. Que esse culto de oração possa ser um instrumento e um meio na qual as pessoas possam se aproximar de Ti cada vez mais. Que as pessoas da igreja possam se atentar para esse culto de oração quarta-feira e possam vir cada vez mais. Perceber a importância da oração, Pai. É perceber a importância da relação que precisamos ter com o Senhor. Abençoe, Pai. Abençoe a nossa vida. Nós possamos depender cada vez mais de Ti. Possamos reconhecer isso em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que possamos sair daqui diferentes, transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Amém.